Olá, boa tarde a todos. Quero desejar a todos vocês um bom início de semestre letivo. E a disciplina que nós vamos trabalhar é CNC. Existem vários tipos de máquina CNC: fresadora CNC, retífica CNC, mandelhadora, centro de usinagens, fresadoras, mas no nosso caso é um torno CNC com comando MAC9. E a primeira pergunta que vocês costumam fazer é: como seremos avaliados? Eu tenho seguido esse critério há alguns anos, correto? E farei o mesmo com vocês. Então, se as aulas voltarem a ser presencial, nós vamos ter uma prova que vale 7 pontos. Exercícios que valem 2 pontos. Eu costumo deixar 4 exercícios, correto? E funciona da seguinte forma: o aluno que me entregar os 4 exercícios vai ter 2 pontos na composição da média. Se entregar 3 exercícios, 1,5 ponto na composição da média. Se me entregar 2 exercícios, vai ter 1 ponto na composição da média. Se me entregar 1 exercício, vai ter meio ponto na composição da média. Se não entregar nenhum exercício, não terá ponto de exercício na composição da média. Frequência e participação. Vou falar da frequência para vocês terem uma noção mais rápida. O aluno que tiver 100% de frequência, assistir todas as aulas, não faltar, tem 1 ponto na composição da média. Se ele faltar um dia, tem meio ponto na composição da média. Se faltar 2 dias, não tem nenhum ponto na composição da média. E a participação? Pode ser que o aluno falte um dia, mas seja um aluno participativo, que não brinca, então ele tem meio ponto. Eu precisei faltar porque o ônibus quebrou, porque eu fui ao médico. Bom, o critério é frequência e participação. Se começar a abrir exceção, daí perde o rumo da coisa. Então temos que ser justos para com todos, correto? Se a aula ficar online, será mediante entrega e correção dos exercícios. Então vamos para a nossa primeira aula de hoje. Como falei, nossa disciplina, nossa aula é Comando Numérico Computadorizado, CNC. No caso, é um torno CNC, com comando MAC9. Existem outros comandos, muitos outros comandos, Fanuc, Siemens, Heidenhaus, Mitsubishi, mas o nosso é comando MAC9. Aqui um resumo do conteúdo programático: sistema de coordenadas, comandos lineares G0, G1, interpolação circular, ou seja, raio, G2, anti-horário, G3, horário, determinação do perfil de peças, ou seja, esquematizar as dimensões no eixo X, no eixo Z, porque o torno tem 2 eixos: eixo X para diâmetro, eixo Z para comprimento, que nós vamos falar já. Ciclo automático de desbaste G66, ciclo de canal, ciclo automático de rosqueamento, que eu não coloquei, existem vários ciclos, mas nós vamos trabalhar com o G37. Outros comandos, outras funções. Sistema de coordenadas, ele pode ser sistema de coordenada absoluta, que é o mais fácil de ser trabalhado, e sistema de coordenada incremental.
nós vamos falar desses dois sistemas de coordenadas um pouco mais adiante. No caso do torno CNC, trabalha, como falei, com dois eixos de programação. Eixo X. O eixo X é utilizado para especificar os valores do diâmetro da peça, e a cota, o valor a ser escrito é exatamente o valor do diâmetro. Nós vamos cotar na programação, escrever na programação o valor do diâmetro e não do raio. Olha aqui, não do raio. Vamos escrever e especificar o valor do diâmetro da peça. Eixo Z. Eixo Z é utilizado para especificar os valores dos comprimentos ou rebaixos da peça. Dependendo da máquina, o porta-ferramenta, também conhecido como torre elétrica ou magazine, pode ser máquina de torre elétrica dianteira ou máquina de torre elétrica traseira. A máquina que vamos utilizar é de torre elétrica dianteira. Veja aqui um exemplo, depois nós vamos para a máquina, mostrar como é na máquina. Imagine que você está vendo esse desenho, é uma planta, quando você faz a vista superior, de cima. Então, máquina de torre elétrica dianteira. Nós temos aqui a placa, as castanhas e a peça na cor amarela. Observe que tem aqui o sentido de giro anti-horário e a função que determina o giro anti-horário é M3, que nós vamos falar mais no futuro, mais para frente. A ferramenta fica entre a peça, observe aqui, a ferramenta, ela está entre a peça e o operador, o profissional. E a ferramenta se desloca sempre da direita para a esquerda. E aqui, o eixo coordenado. Então, quando a ferramenta vai para o eixo X até a linha de centro, observe aqui, onde cruzam os dois eixos, X e Z. Se a ferramenta aproxima do centro, ela diminui o diâmetro. Se ela afasta do centro, recua, ela aumenta o diâmetro. Então, X positivo, correto? Se ela passa do centro e vai para a frente, é X negativo, porque diminui o diâmetro. Daí o Z. Se a ferramenta vai para a direita, é Z positivo, aumenta o comprimento. Se ela vai para a esquerda, é Z negativo, diminui o diâmetro, correto? Então essa daqui é uma máquina de torre elétrica dianteira. Agora um exemplo da máquina de torre elétrica traseira, Olha aqui, a placa, as castanhas fixando a peça. Olha aqui, giro da peça, ela vai girar no sentido horário, e o que determina o sentido de rotação nesse caso aqui é a função M4. Observe que a ferramenta agora está para trás da peça, então fica o operador, a peça e a ferramenta. O deslocamento também continua sendo da direita para a esquerda. Se vocês observarem agora, o X positivo está aqui para trás e o X negativo aqui na frente. Então, nesse caso aqui, fica o operador, peça, ferramenta. A máquina que vamos trabalhar é nesta condição aqui, peça,
ferramenta e operador. Agora vamos para a máquina, para fazer uma visualização na máquina. Agora na máquina, no nosso caso é um torno, home, comando Mac 9, essa máquina é uma Centur 30S. Olha aqui como funciona, ó. No caso, a peça fica na placa, o magazine está aqui, ó, e eu estou aqui atrás segurando o celular que está fazendo a filmagem. Então, operador, magazine ou torre elétrica e a placa onde vai ser fixado a peça, correto? Agora vamos para uma outra máquina onde a torre é traseira. Neste caso que eu estou mostrando é a máquina de trabalho nossa, torre dianteira, correto? Agora vamos para a máquina torre elétrica traseira. Olha aqui, ó. Neste caso aqui, o operador, que sou eu, estou segurando o celular aqui para a filmagem, a placa que vai fixar a peça e a torre elétrica lá atrás, correto? Nesse caso aqui, como foi comentado, o sentido de rotação é horário. Olha aqui, horário, que é a função M4. Agora eu vou voltar lá na outra máquina para demonstrar para vocês como deve ser a rotação na nossa máquina. Quero lembrá-lo então, ó, profissional, no caso eu, vocês, aqui a peça e a ferramenta. Para aumentar o diâmetro, deve-se deslocar para o fundo da máquina, né? Vamos lá na outra máquina então. Voltando, né? Neste caso aqui, deve girar a placa no sentido anti-horário, que é a função M3. Quero lembrá-los que, diferente do torno convencional que vocês trabalharam, a máquina CNC tem pouca... o operador interage muito pouco com a máquina. É feito a programação, feito o teste, então solta a máquina para trabalhar utilizando os botões aqui, né? Ó. Correto? Então, quero deixar bem claro que vou fotografar a lousa. Solicito que copiem, por favor, copiem o conteúdo passado no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção.